Começarei agora a última live desta maratona de lives. A convidada é a psicóloga e terapeuta de família Gisele Aleluia. Gisele Aleluia trabalha na área de adicções há mais de 30 anos e ela supervisiona o curso de pós-graduação em Dependência Química da PUC Rio. Esperar a Gisele aparecer. O tema da nossa live é família, um fator de proteção ou de risco ao uso de substâncias. Vou convidar agora a Gisele para se juntar a nós. Esperando a Gisele entrar. Várias pessoas aqui que são da área assistindo. Sextou! Olá, Gisele! Sextou com nós! Sextou com nós! Tudo bem, querida? Tudo bem? Oi, Dodora! Oi, galera! Gente, Olá! quer dizer que a gente vai fechar esse seu dia aí, essa sua maratona linda com família, é isso mesmo? Que honra! É isso aí, foi falado ao longo do dia a importância da família, mas também foi falado que a família ela pode ser um fator de proteção quanto um fator de risco, né? Então, assim, você como terapeuta de família, eu coloquei esse título para instigar essa questão da gente pensar sobre isso, não juntas, porque eu vou passar a palavra para você, porque aqui quem sabe muito e me ensina muito a você. Então, eu gostaria um pouco que você falasse sobre a questão familiar, na questão da proteção e também do risco, né? Porque a gente sabe que alguns padrões adictivos são uma herança, digamos assim, né? Porque não da questão genética, mas uma herança de comportamento, né? Porque a pessoa acaba repetindo. Então, vou passar a palavra para você e, mais uma vez, agradecer você ter aceito o convite. Imagina, tô aqui honrada, né? Porque esse é um dia especial e a gente vai falar de família, que é meu tema predileto. Então, vou começar assim no geral. Tudo nessa vida pode ser um fator de risco e um fator de proteção, na verdade, né? Mas uma coisa que eu já queria começar dizendo é que a família, ela tem sempre a intenção de proteger. Pá, silêncio. A intenção da família é ser um fator de proteção. Sempre o sistema familiar, por si só, é um sistema que ele existe para colaborar no desenvolvimento psicossocial dos seus membros. Então, a família é um fator de proteção, tá? Partindo desse, por isso que eu trabalho com família. Agora, muitas vezes a gente, com a intenção de proteger, a gente desprotege, né? Por exemplo, né, você sabe, eu tenho um histórico de trabalhar com... A minha história na dependência química começa com os dependentes e vai para a família em 1997, porque as minhas histórias são todas antigas, né? Tudo. Em 1997 eu entrei em contato com isso, mas... Então eu falei... Então, Gisele, eu falei errado, eu falei que você trabalhava há mais de 30 anos, eu acho que eu te dei um pouquinho mais de idade. Me desculpe. Não, eu trabalho há 31 anos com dependência, desde meus 19 anos. Então estava correta. Tá certo, desde meus 19 anos eu trabalho, Graças à linda Eliana Freire e tudo, eu sou antiga. Essa semana Roberto Flores estava falando sobre o início do NA, eu quase me lembro, né? Eu sou antiga. Mas, enfim, verdade, Leandra, eu sou antiga. Mas, enfim, é a mesma coisa da gente dizer que uma pessoa usa droga para ser dependente química. Isso é um horror. Dizer um negócio desse é uma total ignorância. Assim, é um horror, não. Mas é uma total ignorância. É ignorar tudo.
Então, a família, ela tem a intenção de ser um fator de proteção. Mas, por vezes, as condutas, elas não são protetivas. Vou dar um exemplo aqui. Olha, a Meliana Freire, comecei com ela em 1989, com essa mulher maravilhosa. Ela já entra rindo de mim. E o Roberto. Bom, a gente é antigo, gente. A gente é do século quase retrasado. Me entregando, claro que eu estou me entregando. Tenho 50 anos com muito orgulho. Faço esse ano. Mas, enfim. Por exemplo, a pessoa tem um filho fofo, e aí esse filho fofo tem 5 anos, você faz o prato dele, você leva na cama, e tudo bem, legal, aí ele tem 7, ocupado, leva, aí você faz, aí ele, mamãe e tal, faz o meu prato, mas ele é fofo e tal. Com 15 anos, se você continua fazendo o prato do seu filho com 15 anos, isso é um fator de risco ou de proteção? Fala pra mim aí, Luciana. Lu. Dona Lu, diga. Tá rindo do quê? Porque sua família faz seu prato? Fala pra mim. Cara, eu os meus exemplos no pé. Mas, enfim. Eu super me identifico. Porque minha mãe, até os dias de hoje, eu às vezes falo que ela me aleja, às vezes. Porque se deixar, ela faz tudo. Mas assim, eu também tenho que ser honesta que eu também, quando eu tô na casa dela, eu aproveito bastante. Agora, ela faz isso pra te atrapalhar? Não, ela faz isso pra cuidar de você. A questão é que muitas vezes a família tem condutas que não protegem. Mas a intenção da família não é esta. A intenção da família é ser um fator de proteção. Vou contar algo aqui, assim, que talvez seja muito polêmico, mas, né, afinal. Uma vez eu atendi, não tem muito tempo, um homem homem moderno, até é um artista. Ele estava falando que ele explicou pro filho dele que era melhor ele fumar maconha. O filho tem 17 anos. Porque maconha causa menos dano que álcool. Então, ele é contra o uso de álcool, ele não bebe, claro que ele usa maconha, né? O pai, né? Então, ele estava ensinando o filho a usar maconha controladamente e estava dizendo para mim que não estava sendo muito controlado. Enfim, a intenção desse pai era qual? Te pergunto, Lu. A intenção era, acho que proteger, mas ele está completamente equivocado, né? Mas qual é a diferença de um pai que ensina um filho a beber? É verdade. Não é a diferença, só muda a substância. E então, a questão do lícito e do ilícito também, né? Tem isso aí. Mas no mundo que ele vive, no mundo da música, quase que não é ilícito, né? Então, assim, tem um contexto. Agora, a família, muitas vezes, tem uma conduta com a intenção protetiva, que é uma conduta de risco. Né? Então, o que a gente precisa fazer, orientar e instruir bom, o que é conduta de risco e o que é conduta protetiva? Essa é uma coisa super importante, né? Como você falou para uso de substâncias, a gente vive numa sociedade onde as pessoas são praticamente obrigadas a usar substâncias psicoativas, né? Assim, quando você não bebe, eu passo muito por isso, eu não gosto de beber, né? Não é uma coisa que me faz bem, assim, eu não me sinto bem. Claro que desde os 19 anos eu trabalho com isso, deve ter alguma influência, óbvio, na forma em que eu olho o álcool. Mas muitas vezes eu sou muito discriminada por isso, muito discriminada, muito, muito, muito mesmo, né? Tem gente que nem me chama assim para certos eventos. Quando a gente pensa que a nossa postura diante das... como é que pode ser a nossa postura diante das substâncias
psicoativas. Então, fator de risco para o uso, né? Eu não sei se a gente consegue, numa sociedade que estimula tanto o uso de álcool, se a gente consegue ser um fator de proteção para uso de álcool. É até um pouco ridículo, né? A não ser para quem tem problema com álcool. Né? Então, assim, a pessoa se trata, entra num tratamento onde a orientação é a abstinência de álcool, aí a gente vai começar a falar sobre condutas protetivas para o uso de álcool. O que é bastante difícil, tá, Lu? Porque a gente vive numa sociedade onde beber é muito estimulado. Outro dia eu fui na casa de um adolescente que não está usando álcool, não é a droga de escolha dele, era maconha. Ele é dependente de maconha, mas enfim, como a gente está fazendo uma abstinência de álcool, não faz o menor sentido, de maconha, não faz o menor sentido ele se embebedar e esquecer que tem problema com maconha, certo? Então a gente precisa, a princípio, fazer a abstinência de tudo. Eu fiz uma consulta em casa, quando eu cheguei, tinha um bar. Mas um bar chique, era uma bandeja linda, cheia de bebidas, assim. E o pai dele estava reclamando muito da conduta dele e eu comecei a perguntar até para ele, né? Como é que a família dele ajudava ele a se engajar no tratamento. E ele falou em várias coisas e eu falei sobre o consumo, que é um assunto proibido, né? E o consumo de álcool, você acha que te ajuda, te atrapalha? Aí a gente ficou num climão com aquela bandeja ali, né? E aí o próprio pai disse assim, não, eu acho que eu estou sendo muito displicente. Eu esqueço disso. E essa bandeja está destoando daqui. A gente vai tirar essa bandeja. Então, aí o menino disse assim, não, mas não precisa. Aí o pai falou, não, precisa. Eu entendi. Então, por exemplo, né, fatores de risco para consumo de drogas. Quando a droga ela se torna a principal fonte de prazer daquela família. Ainda mais que a gente, como eu sou antiga, eu até posso dar esse depoimento, o vinho ele entrou enquanto uma substância social há pouco tempo, né? Hoje você vai na Parmê, tem carta de vinho. Gente, na Parmê você comia pizza gordurenta. Agora, se você quiser, você pode, né, ficar uma coisa. E aí, tá tudo muito, muito, muito. Tá tudo muito fácil. Então, se a principal atividade comemorativa da família é sempre regada à substância, e tem que ter substância, isso dificulta para um adolescente ou um adulto não entender que a substância é algo muito importante. Ok, pode até ser, mas tem pessoas que não conseguem administrar isto. E, na verdade, a ciência mostra que o nosso cérebro nem é tão capacitado assim para administrar certos impactos das substâncias. E o álcool é uma delas. A gente sabe que tem muito álcool rodando no nosso social porque ele traz muito dinheiro para esse país aqui que a gente vive. Né? Então, por isso é que tem, como era o cigarro, que a Sabrina Pressman ajudou muito, alavancou essa mudança com relação ao cigarro, né? Então, é uma coisa fantástica isso. Então, assim, quando, por exemplo, a família ela tem essa permissividade com relação ao álcool, quando ela não se aguenta e começa a dar álcool para os adolescentes beberem, ou como eu já vi numa festa de adolescentes ter álcool, porque ele já está então com 16. Coisa, não faz escondido. Se quiser beber ou fazer alguma coisa, eu quero saber.
Tem uma amiga minha que passou por isso, né? É uma forma de querer proteger, mas que você tá Exatamente, você colocando no sabe risco. isso, exatamente. Uma amiga minha sou eu, tá? Uma, E meus pais eu sempre imaginei que foram, é uma amiga minha. Por eles exemplo, sempre foram super protetores. Eles são até hoje, assim. Se deixar, minha mãe me liga 20 vezes por dia, sem brincadeira. E meu pai sempre me levou nas festas e buscava. Eles, até depois de adulta. Mas em questão da bebida, sempre foi muito natural, sempre foi muito normal. As pressas lá em casa, minha mãe fazia drink para mim e para minhas amigas. mas você Então, sabe, Lu, era que tem. natural. Aí isso daí eu identifico, que eu acho que ela estava querendo proteger de estar ali, ela vendo, Exatamente. Isso. mas não deu Mas certo. você sabe que há pouco tempo é que as pessoas começaram a se ligar nos malefícios do álcool. Porque quando eu era pequena, por exemplo, a gente tomava suco de vinho. Eu me lembro, pegava vinho, água, açúcar e dava para criança. A minha mãe bebeu quando estava grávida e saiu eu assim, desse jeito. A Fumou minha bebeu também. muito, né? Então, assim, era uma coisa muito, muito sem crítica. Aliás, muita coisa que a gente fazia era com pouca crítica, muita coisa, né? Então, assim, esse é um fator de risco. Quando, olha o Caio, quanto tempo? É como se, na verdade, a gente sabia muito pouco dos riscos. E hoje se sabe que lidar com muita naturalidade ou com muita proibição é um fator de risco. Por exemplo, olha só, casas de adictos, isso é um exemplo bom. Pais adictos, e aí óbvio que não tem álcool na casa. E aí os pais não falam sobre isso com os filhos porque eles já sabem, porque eles entendem, porque conhecem a minha história, porque eles não vão fazer. Esse é um assunto proibido em casa muitas vezes, né? Ou famílias onde é proibido beber, né? Eu até passo por isso. Eu tenho um filho de 15 anos. Quando ele tinha 14, ele pediu para experimentar bebida. Eu fiquei, Lu, péssima. Eu falei, eu preciso mudar isso, porque eu não gosto de beber. Aqui em casa não tem álcool, mas eu não posso lidar com o álcool desta forma. Estava muito mais perto de mim do que eu imaginava, né? Porque a gente não vê quando o filho cresce, tá, Lu? Só para dar um desconto aí na sua família. Ainda mais se tem essa carinha aí de 18 anos. Aí que fica mais difícil ainda, tá, querida? Dificulta a situação. Mas, enfim. Então, um fator de risco é o álcool ter um uso indiscriminado, a gente ou segurar muito ou largar muito, também é outro fator de risco. Por exemplo, quando os filhos veem em casa que as dores são tratadas com remédio ou com substância ou com algum evento, quando a gente não pode lidar com os sentimentos, e aí, claro, é muito difícil você dizer que um filho seu nunca vai experimentar nenhuma substância psicoativa. Isso aí não dá para a gente garantir. Mas o que dá para fazer é deixar um caminho de diálogo aberto para que a gente possa falar sobre os sentimentos, para que você possa falar sobre as dúvidas, para que a vivência do outro não seja tão ofensiva para a prateleira de cima, para os pais, né? Esse, por exemplo, é um fator de proteção, quando existe um trânsito entre a vida do adolescente e a vida da família, que é um trânsito respeitoso, né? Vou te contar aqui, Leandra. A Leandra está me perguntando o que eu fiz quando o meu filho me perguntou se podia usar. Eu vou contar essa história. Então, quando tem esse trânsito respeitoso, é possível a gente falar e combinar coisas. Eu fiquei numa saia justa muito grande. A gente estava no ano novo e as pessoas estavam brindando e que a gente num grupo de amigos que ninguém ali
ninguém é muita gente. Assim, é raro ter uma perda de controle com álcool, raro. Tem, mas é muito raro. As pessoas têm um uso bastante tranquilo. E aí, quando deu meia-noite, ele disse, eu posso provar champanhe? Aí eu disse, olhei assim, falei assim, filho, quantos anos você tem? Aí ele, 14. Aí eu disse, com quantos anos pode beber? Aí ele, 18. Eu falei, você tá querendo que eu, que eu não cumpra a lei nessa hora? A garota mais certinha da sala dele, com o pai mais certinho, quando a gente olhou, o pai estava com uma taça de champanhe dando para a filha. Nessa hora que eu falei isso. Aí ele falou assim, olha ali! Aí eu disse, meu filho, ele está fazendo uma bobagem que eu não vou fazer. Uhum. E aí ele, ok, tá bom. Eu não vou dar. Eu não vou deixar. Agora, eu não posso dizer que ele nunca vai usar. Ou que ele já não usou. Enfim. Mas ele sabe que se ele já usou, ele pode me contar que eu não vou cortar o pescoço dele fora, nem vou morrer por isso. Porque a gente já falou sobre isso. Mas eu me posicionei com relação a isso. Tá? E a gente conversa muito sobre isso. Bom. Mas eu queria falar aqui sobre os fatores de proteção com relação à dependência de drogas que a família pode ter. Um fator de proteção, por exemplo, é quando na família os assuntos podem acontecer sem enrolarem cabeças. Essa é uma coisa difícil. Porque muitas vezes a família acha que proteger é não falar sobre a situação. É fingir que a situação não existe. Né? Ou só a família falar. Bom, agora eu vou te dizer como é que são as coisas. Né? Ó, as coisas são assim, 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 assim. Ora, como são as coisas para você, né? Porque você precisa ouvir como são as coisas para o seu filho, para você estabelecer um trânsito de informação. Né? Então, assim, ter um canal, essa é uma coisa, é um fator de proteção. Um outro fator, quando a família desenvolve habilidades para lidar com o estresse, que não seja o consumo de substância psicoativa. Também é um fator de proteção. Quando a família, e isso vem de pesquisas, quando ela tem um hábito de exercitar a espiritualidade, que é você acreditar, espiritualidade é você poder acreditar na capacidade evolutiva do ser humano e poder se conectar com coisas que possam ajudar a isso, né? Onde o mundo não fica tão 8 ou 80, né? Onde o mundo não fica tão sem esperança. A gente está vivendo um tempo aí, né, que colocou muitas pessoas em xeque, né? A princípio a gente ficou em compasso de espera, quem pôde. E o que acontece hoje? Hoje a gente está colocando em prática a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com as dificuldades. Existem famílias que têm mais capacidade, que exercitam mais isso, e outras que exercitam menos. As que exercitam menos, elas ficam mais sujeitas ao abuso de substância psicoativa, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quando uma família super protege, ela tende a ter mais condutas de risco. Quando uma família estimula a responsabilidade, que é dificílimo, porque a nossa sociedade não ensina isso, é uma sociedade muito protetiva. Esse exemplo que você deu aí dos seus pais é muito comum, né? Com essa justificativa do o mundo tá tão mal, o que vão fazer com essa pérola?
olha só, com essa princesa aí na rua, então deixa eu ajudar aqui. Eu, por exemplo, né, o meu filho agora com 15 anos, eu me lembro, a gente mora perto da escola, agora não, porque ele está numa escola até mais longe, o que foi bom, mas a gente morava assim muito perto da escola dele, e ele é que me pediu para voltar sozinho, porque eu não conseguia ver a hora. Aí ele já foi assaltado, ele já correu de assaltante na rua, porque a gente mora aqui no Flamengo, tem muito assalto aqui na rua. Aí ele, assim, ele já passou por diversas experiências que eu preciso confessar que eu tive que ter a ajuda dele para ele passar, né? Inclusive a ida à terapia que era em Ipanema, e aí eu ia com ele, aí um dia ele falou, posso ir sozinho? Pode. A escola dele, que é em Botafogo, pega o metrô, não é muito perto, mas aí agora ele anda na rua. Outro dia ele veio de Botafogo até aqui em casa andando. Então, claro que ele não me pediu, que se ele me pedisse, eu ia dizer, oi, peraí, deixa que eu te levo, deixa que eu te busco. A gente tem isso, mas isso não ajuda. Porque a pessoa ela está protegida quando ela desenvolve estratégias de autocuidado. Mas para isso, a família tem que ajudar. E é difícil. Então, aquela minha amiga, que eu estava te falando, aquela minha amiga, ela começou a fazer faculdade e ela nunca tinha andado de ônibus. Aí, como a faculdade era à noite, ela ia de ônibus e o pai buscava na faculdade. Só que a primeira vez que ela entrou no ônibus, ela não sabia que tipo assim, que o ônibus tem o ponto de entrada, né, que você e o ponto final. Aí ela foi parar no ponto final, porque ele não era. Então, assim, ela não sabia nem pegar ônibus. Nem pegar ônibus, né? E é uma coisa. 17 anos. Ela entrou na faculdade com 17. Você vê, e né? O pai buscava à noite na faculdade. Mas isso é para proteger, né? Essa minha amiga é muito grata. Mas assim, ela vê que algumas habilidades dela foram desenvolvidas um pouco tardiamente. Porque também ela se acostumou com isso, sabe? Pois é. Não era ruim. Hoje em dia ela vê que poderia ser um pouco menos. Né? Então, quando a gente pensa que a família pode ser um fator de risco e de proteção, isso é uma coisa maravilhosa, porque você traz a potência da mudança tanto para a família, que se sente muito culpada, como para a pessoa que precisa adquirir habilidade. Outro dia, o meu filho estava me contando. Tem uma pena que eu esqueci de mandar essa live para ele, acredito, senão ele entrava aqui. Mas aí eu não ia poder contar essas histórias dele. Mas enfim, outro dia ele estava me contando que ele estava no prédio de um amigo, no Play, um Play assim que eu confio plenamente. Aí ele andando comigo na rua, ele disse assim, vou te provar o quanto que eu tenho tolerância ao álcool. Ele disse assim, eu falei... então, então me conta, como é que foi a sua experiência de tolerância ao álcool? Então, tava eu lá no Play, aquele Play que você deixa eu ir, aquele Play, tá? 3 horas da tarde, tinha uma festa com um MC. E a gente jogando bola, o cara veio, o cara 19 anos, o cara é legal, o cara famosinho, nananã, conversando com a gente, disse assim, pô, bebe aí uma cervejinha. Aí ele disse, não, cara, eu não bebo. Pô, cara, tem grilo, bebe aí, bebe ele. Não, cara, eu não gosto de bebida. Não, bebe aí, cara, eu não gosto de bebida, não quero beber, não acho legal. Aí ele assim, me contando, ele viu, eu tenho tolerância, a pessoa insiste, e eu não bebo. Aí eu falei, entendi. Pô, isso aí eu assim, isso aí foi muito legal. Eu tô com meu coração na mão, mas isso é muito legal, essa sua tolerância.
Agora, eu quero dizer que isso aí tem data de validade, porque assim, quanto mais a gente anda com gente que usa, mais fácil é para a gente usar, né? Mas enfim, eu acho que eu estou entendendo a sua questão, o que você chama de tolerância, né? Você tem habilidade para você resistir ao que as tentações, né? A Leandra até está dizendo que isso é resistência. É verdade, não é tolerância e resistência. Mas nós que somos da área, entendemos tolerância como você tem que beber mais para ter o mesmo efeito. Ele entende que é o quanto ele resiste, né? Mas, enfim, é um fator de risco, por exemplo, você ter um ambiente onde tem muita substância a balde, claro, né? É um fator de proteção ter menos oferta de substância, mas ao mesmo tempo é muito importante que na família a gente possa ir falando sobre essas coisas que não são tão matemáticas, porque eu nunca imaginei, a bobinha aqui, nunca imaginei que o meu filho ia perguntar se podia beber. Eu imaginei até que ele fosse beber um dia, mas assim, com 14 anos, sabe assim? Aí eu falei assim, como assim? Aí de repente eu falei, pô, ele já tem contato com álcool. Amigos dele bebem. E eu entendi que eu entrei, já estou nessa fase aqui, né? Um outro fator de proteção, assim, que é muito importante, é que a família, ela tenha propósitos, né? Tenham pessoas com propósitos e projetos de vida. Esse é um fator de proteção. Porque por mais que as pessoas escorreguem no quiabo e sentem no croquete, dá para dar um jeito se as pessoas têm os seus propósitos. Famílias, eu acho assim que essa é uma conversa muito desse tempo. Tem muita gente desanimada por uma série de coisas que aconteceram e esperando a pandemia passar. Então, assim, gente, não tem nada para passar. Só fé. Aliás, nem ferro. Eu não estou nem passando roupa. O tempo presente é tudo que temos, né? Não há esse negócio de... Claro que tudo passa. Tudo passa. Tudo é passageiro, menos o trocador e o motorista. Tudo, que nem trocador, mas tem. Tudo passa, óbvio. Mas não tem tempo para passar. O tempo que a gente tem é o hoje. E o que temos para fazer é o que temos com o que temos agora. Tudo que temos para ser feito está na nossa mão agora. Então, se a família fica esperando a pandemia passar para tomar alguma atitude de, por exemplo, ter uma vida mais produtiva, ter uma vida mais compassiva, ter uma vida mais colaborativa, que ajuda muito, que isso também é um fator de proteção, que versa, né, que versa com famílias muito, por exemplo, um fator de risco são famílias muito voltadas para desempenho. Esse é um fator muito grande de risco. Famílias onde o desempenho é uma coisa fundamental, onde a família tem que dar certo, onde as pessoas não podem ter dificuldades, onde a dificuldade ela significa um fracasso familiar, esse é um fator de risco. Porque esse tipo de família vai tender a ter vida dupla. E vida dupla é o principal fator de risco para enfiar o pé na jaca. Vida dupla. Então, assim, os filhos, eles não. A gente tem que estimular que os filhos não tenham vida dupla. Aí vem assim, bom. Não, lá em casa não tem isso, porque eu olho o celular, eu tenho a senha, eu isso, eu aquilo. Porque hoje os pais estão monitorando os filhos demais. Graças a Deus, eu era adolescente na década de 80. Graças a Deus, porque na década de 80, o que eu falava, minha mãe não ouvia. Porque ela ficava na casa dela e eu ficava com os amigos. Pois agora, querida,
Os adolescentes não sabem o que é privacidade, eles saem falando, saem postando, tudo no celular, os pais têm acesso a celular, colocam o programinha, vê tudo, isso para proteger. E aí, acaba que os filhos se sentem mais protegidos e menos cuidadosos, porque o pai e mãe, eles vão ver. Eu sempre disse Eles isso. vão resolver o problema, Vão. Se há uma coisa que eu me dei conta e disse para o meu filho foi, filho, olha só, isso ele deve ter uns 9 anos, eu tô me dando conta de que você tá ficando tempo longe de mim e eu vou te dizer, tem coisas que eu não vou conseguir te salvar. Olha que eu sou boa, trabalho nisso, sou terapeuta de família, mas tem muita coisa que eu não vou conseguir te salvar. Então, presta atenção onde você coloca a sua mão. A sua mão. Isso eu aprendi em Vigilantes do Peso. O seu peso depende de onde você coloca a sua mão. E o risco e a proteção, onde você coloca a sua mão. Então, quando esse adolescente vive numa família que passa, que aqui é o ambiente mais protegido do mundo, esse é um fator de risco. Muito. Porque o adolescente vai querer romper com isso, porque ele não pode. É anticrescimento. Né? Muito abuso de substâncias vem como uma forma de individualidade. Eu vou ser eu, usando, que pelo menos, principalmente se os pais não usam, né? Assim, fazer algo completamente diferente do que os seus pais fazem, né? Porque, às vezes, é o único espaço de individualidade que um adolescente tem. Porque todos os outros espaços a família está presente. Firmemente presente, né? Como uma sombra, uma voz, um guarda-chuva, né? Porque eu uso esse, como um guarda-chuva imenso, onde o filho está, e que cabe tudo, até o traficante, né? Porque traficantes hoje são os amigos dos nossos filhos. O traficante não é, mas, aliás, nunca, eu não sei nem se ainda vende droga no morro. Eu nunca, tem anos que eu não ouço subir o morro. Anos que eu não ouço. Não ouço mais isso. Eu não sei nem se ainda vende lá, não sei. Outro dia eu ouvi que eles já descem, traz aqui. É tudo amigo, assim, que fornece. Então, o guarda-chuva vai pro amigo ali, fica tudo ali debaixo do teu guarda-chuva. E isso aí é muito frustrante, sabe, Lu, pra família, porque às vezes a família se esforça muito para proteger quando ela vê uma situação dessas. Mas a pessoa cai lá de cima do Meridian, que não é mais Meridian. Cai, pá! Há muita frustração. E aí, nessa hora, pai briga com mãe. Eu te disse que não era pra você fazer isso, eu te disse, é por sua causa, é por... E aí, o risco está instalado. E é nessa hora que a gente entra para botar os pingos nos is e dizer, gente, tudo muda. E aí a gente vai precisar mudar as condutas do risco para a proteção. Mas eu já protejo. Desse jeito não é proteção. Desse jeito você não deixa o seu filho criar casca e fibra para poder enfrentar o mundo aí, né? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, Lu. Olha, tem alguns comentários da Maria José dizendo que ela foi muito dura nesse sentido com os filhos, já que o pai bebia, ela não deixava os filhos beberem. A resposta a pergunta da Leandra foi respondida. E também teve uma moça, que eu esqueci o nome, mas ela tinha perguntado com que idade permitir os filhos de bebê, né? Ih, peraí. Deixa eu dizer aqui. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Que idade permitir os filhos de bebê? Então, deixa eu já dar uma má notícia. A gente não tem que permitir filho de bebê. A gente não tem que permitir, nem
assim, a gente tem que permitir, porque beber é uma condição legal no país que a gente vive. 80 anos tá bom, tá ótimo, Mônica. Eu concordo. Era que nem quando meu filho disse assim, com quantos anos eu posso beijar na boca? Se ele tinha uns 11, 12. Aí eu disse, com 18, acho que 18 é bom. 18 é excelente essa idade, de beijar na boca. Aí ele, 18? Não pode ser 16? Eu falei, tá. 16 dá. Torcendo pra ele não me perguntar. Torcendo para ele não me perguntar com quantos anos eu comecei. Mas, enfim, a gente não permite que filho beba. Ele tem a permissão social. Você não precisa estimular que ele beba, que eu acho ótimo. Não precisa estimular, empurrar bebida, né, como uma passagem para o mundo adulto, né? E você não descumpra a lei, porque antes dos 18 não é permitido menor beber, porque o cérebro não está devidamente capacitado. Quiçá com 18, mas enfim, não está capacitado. Então, se você faz isso, você atravessa a lei, depois tu segura o tchan, porque você vai ter sempre... Daniela, perguntando como identificar se os filhos estão levando uma vida dupla. Adorei essa pergunta. Então, a gente pode identificar pela gente mesmo. Essa é uma excelente pergunta. Pela gente mesmo. A vida dupla não é uma vida privada. Queria muito essa pergunta. Obrigada, Dani. Existe uma diferença entre privacidade e segredo, tá? A vida dupla é quando a pessoa tem que posar de certinho para não te desagradar. Tá? E isso tem consequências. Porque é claro que os filhos fazem coisas que a gente não se alegra de saber. Tá? Óbvio. Mas por vezes a gente sabe, se posiciona, mas é importante que a gente não os mate ou não se mate. Porque tem isso também, né? Que é pior do que os matar, é a gente se matar. Ai, isso me mata. Porque assim, não dá. Então assim, tem coisas que a gente não gostaria de saber. Por diversas razões. Por causa dos nossos valores e porque também a gente tem medo do que pode acontecer, né? Quando a gente tem medo, eu creio que a gente precisa conversar com o filho sobre isso, sobre quais são os... Primeiro a gente tem que... Acho que a gente tem que conversar com os universitários, eu digo isso, que são amigos da nossa idade. Eu gosto muito de ter pais amigos meus, pais de filhos com um filho da minha idade, eu sou mãe de um filho, né? Então, eu me consulto com gente com filhos mais velhos e com gente da minha idade, para eu ver se eu tô meio fora de contexto. Às vezes eu tô, você sabe? Às vezes eu tô muito exigente. É claro que é difícil a gente abrir coisas que acontecem na nossa casa e na nossa família. Mas é importante a gente eleger pessoas de confiança para a gente fazer isso, para que a gente possa ter um feedback. Porque às vezes a gente está muito rígido, demais rígido. E aí a gente cria... Quebra, né? O rígido tem que quebrar. Exatamente. E às vezes a gente fica tão rígido que a gente obriga os nossos filhos a mentirem quase. Né? Outras vezes a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre como a gente se sente e ouvir deles como eles se sentem. Como é que é isso para eles, né? Vou dar um exemplo que foi o carnaval. Esse ano foi meu primeiro carnaval. Meu filho foi... Eu odeio carnaval. E eu tinha um filho que odiava carnaval até... né, ele querer pular carnaval. E eu moro aqui no Flamengo, onde é o centro nervoso dos blocos.
Aí a Gisele, meu Deus do céu. Aí, como fiquei calada, né? Não falei nem que. Vou esperar vir a demanda, né? Aí veio. Quero ir no bloco. Aí o primeiro não foi. Ah, quer ir mesmo? Quer ir mesmo? Não dei a menor foto. Aliás, a Dani participou disso. O primeiro bloco fomos todas levar os filhos. Foi ano retrasado. Não, foi ano passado. A gente foi levar os filhos. Vai no bloco, mas eu vou junto. Ele tinha 13, ia fazer. Não, ele já tinha 14, gente. Não. Ele tinha 14. Aí eu levei um monte de mãe levando os filhos. Tá, ok, beleza. Mas aí eles ficavam lá, mas a gente ali. Depois, tá bom. Oi, Nicásio, saudade. Lá de Curitiba, tá, Lu? Lá de Curitiba. Nicásio de Curitiba. Psicanalista maravilhoso, trabalha com dependência química. Aí, enfim. Aí fui. Esse ano, não dava pra eu ir, né? Enfim. Aí vai, então vamos lá. Qual é o plano? Vai ao bloco, qual é o plano? Ah, o plano é voltar quando todo mundo voltar. Não, peraí. O plano é voltar enquanto tá claro, meu filho. Voltar às 6 horas. Assim, então tá, 6h30, 7 horas. Então, 6h30, aí eu falei, então de 3 em 3 horas você dá oi. Aí, o quê? Mãe, esquece isso, de 3 em 3 horas eu vou dizer, mãe, eu tô vivo. Não, eu falei, então 6h30 você diz, eu tô indo pra casa. Beleza. Álcool. Eu falei assim pra ele, álcool, como é que a gente vai fazer? Como assim? Ué, eu não vou beber, né? Eu vou beber? Eu não posso. 15 anos, não vou beber. E se te oferecerem? Pô, não vou beber. Ok, então, beleza. Tá certo. Combinado. Beleza. Primeiro dia foi na casa das amigas, vestiu uma fantasia de girassol, tirou foto pra mim, foram as amigas, foi, assim a gente foi, carnaval, ó, aprovado. Consegui passar pelo carnaval, graças a Deus. Foi tudo certo. Entendeu? Tudo certo. E eu fiquei muito feliz, quer dizer, eu fiquei péssima, né? Apavorada, mas eu entendo que isso faz parte e ele conseguiu cumprir os nossos acordos e eu dei um espaço também. Então, assim... um ambiente com regras claras, né? Isso. E que não eram as minhas, tá? Porque por mim nem ia. Não, nem ia. Mas aí vai, volta 4 horas. A gente negociou. Isso ajuda a não ter vida dupla, porque você vai entendendo e aí eu falava assim, mas isso não é muito arriscado? Aí tem uma frase dele que eu adoro. Ele falou assim, eu não gosto de viver balizado pelo medo. Aí eu falo pra ele, eu também não. Concordo com você. Então vamos aqui ver como é que a gente pode fazer para o risco ficar menor, né? Então, mas assim, eu me sinto insegura, mas acho que mãe se sente sempre, mas estamos estabelecendo uma relação de mais confiança. Por exemplo, ele está há quase 2 meses na casa do pai dele, porque eu sou divorciada, ele está lá na casa do pai. E eu não sei nem se ele está em casa agora, mas eu estou tranquila. Porque eu acredito que esteja, porque ele me disse que ele não estava saindo, tá? Perguntei para ele. Se ele dissesse eu estou saindo, a gente ia falar sobre isso. Então, respondendo a Dani, a gente ajuda um filho a não ter vida dupla quando a gente consegue trabalhar os nossos medos, não usar os filhos para eles resolverem os nossos medos pela gente, e quando a gente consegue estabelecer esse diálogo, que eu quero dizer que não é fácil, a gente precisa de ajuda para isso. Esses universitários, esses amigos, tenho amigas aqui que eu converso com elas, elas estão aqui, que a gente divide esses medos, essas dúvidas, enfim, para que não haja vida dupla. Agora, como descobrir a vida dupla, que eu acho que foi até essa pergunta que ela me fez, como identificar? Tem uma coisa que que é muito difícil, viu, Dani? Ela apareceu aqui de novo. Eu estou desenvolvendo a fé. Eu tenho para mim que a vida dupla vai sempre aparecer. Esse é um paradigma. Ela vai aparecer se
a gente monta esse cenário verdadeiro, onde ele sabe quais são os meus medos, e ela acaba que aparece. Já me aconteceu, ela já apareceu, tá? Ele já me contou coisas que eu não estava sabendo. E a gente se organizou, ele me pediu ajuda, a gente se organizou para que ele pudesse equacionar a dificuldade dele. Mas eu quero dizer que é o nosso desafio, que os filhos sempre ajudam a gente a evoluir se a gente não quiser colocar eles numa forma, por melhor que a gente acha que a nossa forma né, Mônica Damus? A gente acha a nossa forma linda, mas a gente não deve colocar filho na forma. Filho é sempre uma caixinha de surpresas. E eu acho que o amor ajuda a gente a lidar com essa distância. Não fazer a chamada vista grossa, né? Exatamente. Às vezes, acho que foi a Mônica que falou, que às vezes a vida dupla tá ali no seu rosto e você entra até numa negação, né? Até em nome do respeito ao próximo. Porque assim, a gente vive num mundo onde a gente abomina o conflito. Mas na verdade, isso eu aprendi com Dominique Barter, na comunicação não violenta, a gente só tem conflito em relações que valem a pena. Relações que não vale a pena, passo. Então, o conflito é a gente colocar essas coisas que não encaixam muito bem para a gente ver, à tona, para a gente olhar, né? Mas é um saco, né? Porque às vezes a gente tem que parar para falar, já sabe que o outro vai reagir mal, mas é aí que a gente estabelece um relacionamento. É chato, mas é importante. Porque, na verdade, eu acho que o amor, tá? O amor é aquela coisa que a gente sente e que a gente exercita quando a gente se sente querido, mesmo a gente não sendo perfeito. Né? Quando os relacionamentos passam por provas, né? Que a gente não precisa ser perfeito para a gente ser gostado. O amor, ainda mais para filho, né? Filho prova o tempo inteiro isso, e a vida dupla tem a ver com isso, sabe? Porque aí eles têm que ser perfeitos para eles serem amados. Então, se eles são aceitos sem serem perfeitos, mas eles são contextualizados, tipo assim, olha, eu não gosto, que eu vou te amar para sempre, mas isso aí eu não gosto. Você falando comigo desse jeito, você não tendo compromisso com o horário, você me dizendo uma coisa e fazendo outra, me deixa inseguro isso aí. Isso aí é uma coisa que eu falo sempre pro meu filho. Assim eu fico insegura. Me localiza aí. Me localiza na parada porque eu tô insegura. O que você quer? Por exemplo, essa coisa de aula online, né? Que os adolescentes estão odiando isso, odiando. Eu gosto, ele tá odiando. Aí eu falo assim, você tá assistindo a aula? Tô. Fica assim, tô, né? Porque a escola lá cobra presença e tudo, mas enfim, eu falei, então, você não gosta, mas e aí? Você não gosta? Ah, mamãe, eu tô indo. E se ficar assim? Se ficar assim, eu vou continuar assim. Porque ele fez uma cara assim, isso é horrível, horrível. Eu falei, mas e aí, meu filho? É horrível, e aí você quer parar de estudar? É isso? Não, porque eu preciso saber, até porque a sua escola é cara, né? Eu preciso saber. Não, claro que não. Parar de estudar. Eu falei, então é bom você se organizar para não ficar tão ruim. Não, eu já estou fazendo isso. Eu falei, legal, então. Check. Porque se fica assim, então, de qualquer maneira, filho, fique sabendo que qualquer maneira de amar vale a pena, então, entre nós. Não. Não. Porque ele tem as escolhas dele, né? Tem um princípio do amor exigente, né? Eu amo quem você é, mas não o que você faz, assim. É uma das falas do amor exigente.
Pois é, a questão. Você não está né? deixando de amar, mas está colocando limites, você está Você está se falando, orientando, posicionando, né? né? Você está se Orientando, sendo posicionando. sendo real ali, né? Eu acho que isso ajuda No muito. caso, o princípio de amor exigente envolve a questão de substância, mas pode ser usado em várias outras atitudes que você não precisa, não é porque você não concorda e não aprova que você está deixando de amar. E aí você passa uma orientação. Falei alguma batata. Não, você falou tudo. Inclusive, a gente que trabalha com o uso de substâncias, essa é a parte menor do nosso trabalho, porque assim, na verdade a gente trabalha produzindo uma qualidade de vida, né? Então, se você não tem uma atitude preventiva, nunca a substância deixa de ser importante. Então, isso aí que você está falando faz muito sentido. O amor exigente, amor exigente, né? Ele diz que amar dá trabalho para todo mundo, para quem ama e para quem é amado, né? E, e por vezes a família não se sente capacitada assim, na verdade, tem muita família que não acredita que o amor corra como uma potência curativa, e sim o cuidado, a manipulação, o agrado, né? Um filho, como se um filho feliz fosse um filho sempre bem agradado, de barriguinha cheia de sorriso no rosto. E não é verdade. Conheço muitos filhos que não se sentem amados por isso, porque nunca são desagradados, né? Então, eu acho que esse, por Eu ouvi exemplo, de uma pessoa, não, agora é real, não sou eu, tá? Mas de uma pessoa tão. Não, é real. Uma pessoa que eu me relacionei, que ela falava pra mim que ela teve as coisas muito fácil. Que ela teve e as aí não coisas se muito sente fácil. amado, né? Não se sente amado. Porque o Ela amor é um tinha problema de desafio. achar que não. O amor é o desafio. Rafael, seja bem-vindo, meu professor de inglês maravilhoso entrou. É, quando a gente entende que o amor. O que você quer que explore mais, Mônica? Fala aí, fala aí. O que você quer que explore mais? Escreve aí, querida. Quando a gente sente que o amor é algo construído, né? Ele traz o seu melhor à tona, né? Porque você exercita. Rosana, minha querida amiga, desde os meus 15 anos de idade, Rosana. Ó, Te amo, muita garota. gente vindo te Pô, prestigiar, muito não é? legal. Essa é a vantagem de ser antiga, viu, Leandra? Então, a A Mônica Mônica está dizendo. respondeu para explorar essa questão do agrado em excesso, que não significa É. amor. Então, por vezes a gente acha que quando a gente agrada para ter, Ó, para ter pouco. eu só tenho uma notícia. Eu acho que em 5 minutos vai cair a live. Mas só para te deixar alerta. Tá. Então a gente fala rapidinho. Quando a gente ama, a gente acha que amar é não ter conflito com o outro. Então eu faço de tudo para agradar, para não ter conflito. E aí a pessoa, ela não se sente amada, porque é um amor água com açúcar, é um amor que não tem desafio, é um amor que só tem agrado. E quando você só agrada, você não se relaciona, porque o outro não precisa te dar nada. Não é que o amor seja troca, o amor não é troca, o amor é construção, não é troca. Porque, assim, o que eu dei para o meu filho não tem preço. Que o que ele me dá não tem preço, não é uma questão de troca, é uma questão de construção de uma relação. Então, quando a gente constrói, quando a gente leva o outro em conta, quando a gente é empático, quando a gente se coloca como pessoa, você diz para o outro, você é capaz de me amar. Uma vez, o meu filho estava dizendo assim, você é muito criadora de casos, isso é muito drama. Aí eu disse para ele, olha só, você está desvalorizando o meu sentimento, tá? Drama ou não, eu sou sua mãe e estou
te abrindo o coração. Preste atenção no que você está fazendo. Se você gosta quando fazem isso, porque eu sei que você é capaz de me ouvir e se colocar no meu lugar. Então, eu vou lá dentro para te dar um tempo. Gi, 23 segundos. Ai, meu então Deus. É isso. Então, gente, gente, foi um prazer, foi maravilhoso. Obrigada por todo mundo que entrou. E eu quero dizer que a gente acredite na força da família. Obrigada, viu, Lu? É sempre uma grande oportunidade. Tia. Você é uma querida, tá? Um beijão. Um beijo.